Galera, o episódio 1 da segunda temporada de Loki ele foi sensacional, eu trouxe o Molins Review aqui pra vocês, mas eu não esperava que o episódio 2 fosse ser tão sensacional ainda quanto foi o 1, porque ele começou de uma forma bem confusa ali pra mim, e é legal como essa temporada ela não tá jogando tudo na nossa cara assim, dando todas as respostas logo no início dos episódios, foi assim com o episódio 1 também. Mas o episódio 2 ele começou ali bem confuso, eu falei, cara, isso aqui não tá muito legal, eu não tô entendendo nada, eu quero assistir uma coisa que eu entendo que eu tô assistindo ali. E conforme foi passando, ele foi começando a dar as respostas devagar ali pra gente, e foi sensacional, a ponto de me bombardear com duas teorias ali, que é uma teoria relacionada a Deadpool 3, como que a série de Loki vai linkar, vai fazer o link ali com o filme de Deadpool 3, e também uma teoria com personagens que já tinham sumido na primeira temporada, que são os Guardiões do Tempo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, beleza? E galera, por mais incrível que pareça, depois do nosso Molins Review de O Som da Liberdade, o nosso canal ele deu um boom assim nos inscritos. Em uma semana a gente ganhou 102 inscritos, e não só isso, mas a interação de vocês com os nossos vídeos também vem aumentando, e isso pra gente é muito legal, porque é isso que faz valer todo o nosso esforço aqui para manter o canal na ativa. 102 inscritos nunca tinha acontecido aqui no canal ao longo desses 2 últimos anos. Então mais uma vez nesse vídeo aqui eu venho pedir para vocês, a gente tá com uma meta de até o final do ano bater os 1000 inscritos aí pelo menos, beleza? Então até o dia 31 de dezembro, 1000 inscritos aqui no canal. Se você puder ajudar a gente compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que também assiste Loki, ou se você quiser compartilhar o próprio Molins Review de O Som da Liberdade com aquelas pessoas que assistiram também, eu vou ficar muito grato a vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você gosta de filme, série, produções no geral, arte no geral, esse canal definitivamente é pra você. É você que faz valer todo o nosso esforço aqui no canal. Às vezes a gente fica meio desanimado ali, o canal não anda, dá aquela estagnada, né? Principalmente agora, para canais iniciantes, a gente tem uma coisa que é até relacionada a Loki, que a gente chama de limbo ali, né? Então os canais iniciantes normalmente eles ficam um grande período ali num limbo, e se você não resiste a esse limbo durante esse período de tempo, você nunca cresce, mas depois que esse limbo passa, o canal começa a crescer em constância, né? Então é aí que a gente tá tentando chegar, então se você puder ajudar a gente, eu vou ficar muito grato, beleza? Bom, aí o segundo episódio da segunda temporada de Loki já começou daquele jeito, né? Começa a mostrar pra gente toda a continuação do Loki tentando encontrar a Sylvie, que ele já tinha encontrado ali naquela visita ao passado, quando ele foi podado ali no primeiro episódio, mas agora ele tá tentando encontrar ela na linha do tempo, pra ver o que aconteceu, pra saber o que tá acontecendo ali e pra pedir ajuda dela também. E é legal como a série Loki explora parte dos poderes do Loki, que até onde eu lembro nunca tinham sido explorados nos filmes, como é o momento onde onde ele e o Mobius, né, estão indo atrás do caçador X5 ali, X5 acho que é o nome dele, né, o termo que eles usam pra ele, que é na verdade o Brad. Eles estão indo atrás dele, que ele foi pra linha do tempo, porque depois que o Loki passou a informação pra ele, que ele tinha uma vida na linha do tempo ali, ele começou a ter mais interesse naquilo, e ele passou a viver ali na linha do tempo. E a gente vê que ele ali na linha do tempo, a vida dele é a vida de um ator, e a gente tem um momento onde o Loki captura esse caçador, né, esse soldado ali da ABT que tá vivendo na linha do tempo, que é o momento que ele usa as próprias sombras dele pra segurar o cara. Aquilo foi sensacional, cara, é algo que até onde eu lembro, como eu falei, eu nunca vi em nenhum filme da Marvel eles fazerem isso com o Loki, tá? E vocês viram que no primeiro episódio eu me questionei, né, porque eles meio que aparentemente eles tinham mudado o conceito de viagem temporal ali, que foi explicado em Vingadores Ultimato, em Vingadores Guerra Infinita, eu não me recordo agora. Eles tinham explicado de um jeito, e aqui na série Loki, no primeiro episódio da segunda temporada, explicaram ele de outro jeito completamente diferente. Em Vingadores Ultimato, o que eles explicaram foi que no momento em que você muda alguma coisa na linha do tempo original, você não altera o seu passado, né? Mas você cria uma nova ramificação da linha do tempo. E aqui, na série Loki, com aquela questão do Ouroboros no episódio anterior, né, eles explicaram que, na verdade, tudo isso foi jogado fora, porque tudo que você muda na linha do tempo ali altera o passado sim e altera o futuro sim. Então eu fiquei meio confuso ali, por que será que eles alteraram? Foi uma falha de um erro de continuidade? Foi um furo de roteiro?
Mas aqui o Brad vivendo na linha do tempo aqui, ele serve justamente para explicar isso. A AVT, ela tá em um ponto além do tempo, ela não existe na linha do tempo. Essas regras que foram explicadas em Vingadores Ultimato, elas funcionam ali na linha do tempo, na linha temporal. A AVT, ela está fora da linha temporal, então as regras de viagem no tempo funcionam de forma diferente. Então sim, tudo que acontece no passado altera, tudo que você altera no passado altera também o seu futuro e o seu presente, tá? É isso que foi explicado aqui no primeiro episódio de Loki. E aqui o Brad serve exatamente por causa disso, ele serve justamente para justificar isso, porque você percebe que o Brad ele saiu da AVT, que estava vivendo ali num ponto além do tempo, num ponto que não faz parte da linha do tempo, ele foi para a linha do tempo viver a vida dele, e você percebe que ele viveu um longo período ali, né, nessa linha do tempo, né? Não é explicado ali, é muito estranho porque assim, quando uma pessoa, uma variante é retirada da linha do tempo, né, para ser podada ou para trabalhar na AVT, aquela linha do tempo ela é bombardeada e deixa de existir. Então, para o Brad ter voltado para a linha do tempo, para existir na linha do tempo ali, alguma coisa tem que ter acontecido. Ou ele tem que ter retirado o Brad original dali, ter matado ele, ou ter sumido com ele, ou ter podado ele, ou isso foi um erro, uma falha de roteiro, um erro de continuidade ali. Mas mesmo assim você percebe que as regras de viagem no tempo, de contínuo temporal aqui, no segundo episódio de Loki, na série Loki, na linha do tempo, ela funciona de forma diferente. Porque o Brad ele saiu da AVT, ele foi pra linha do tempo, ele viveu um período de tempo ali, porque você vê que no primeiro episódio, enquanto ele está na AVT, o cabelo dele tá curto, mas ali já tá longo. E pro Loki e pro Morbius que estavam na AVT, passou alguns poucos instantes, alguns poucos minutos, poucas horas ali do momento em que eles encontraram com o Brad, até eles irem na linha do tempo, mas pro Brad passou um longo período. Você vê, o cabelo dele tá grande. Isso é sutil, e se você não presta atenção nisso, você perde e deixa de entender a série. E a gente percebe que esse segundo episódio da segunda temporada de Loki, ele se trata, o contexto dele é justamente esse, você mostrar como que os agentes da AVT, como que as pessoas da AVT vão lidar com essa questão de, tipo, as mentes deles terem sido apagadas, eles ficarem vivendo na AVT e eles quererem ou não ter a vida deles na linha do tempo de volta, sabe? Só uma falha pra mim nessa questão desse segundo episódio é o Brad, tá? Porque, assim, diferente do Mobius ou da B15, não tem uma dramaticidade muito grande na questão do Brad descobrir isso. Ele simplesmente descobre, eu tinha uma vida na linha do tempo, minha mente foi apagada e agora eu trabalho aqui na VT, mas beleza, tá bom, eu volto a viver minha vida ali na linha do tempo, sabe? Não tem uma dramaticidade muito grande aqui. Já com a B15 foi diferente, com o Mobius é diferente, e eu acho que essa é a realidade. Imagina você aqui na vida real descobrir que essa vida real aqui é uma farsa, que a sua mente foi apagada, você tinha uma outra vida completamente diferente. Provavelmente você ia surtar, você ia ter um transtorno de personalidade ali, alguma coisa assim, porque, cara, você saber que a sua vida nos últimos tempos, entre aspas, porque a VT, como eu disse, é uma coisa além do tempo, ter sido apagada é um choque muito grande, assim, pra você descobrir isso de uma hora pra outra. E pro Brad foi muito simples. Tá bom, eu tive a minha vida apagada, a minha mente apagada, mas eu simplesmente volto a viver ela na linha do tempo original, sabe? Pra mim não faz muito sentido o Brad lidar com isso dessa maneira. É diferente, por exemplo, na primeira temporada, quando a B15 descobre isso. A B15, ela fica bem traumatizada ali, ela se questiona, não é possível que tudo isso é uma farsa e tal. O Mobius aqui, ele tem um outro dilema muito grande, que é um dilema que, isso eu acho sensacional nesse segundo episódio, tá? Essa questão do Mobius aqui foi sensacional, porque ele tem um diálogo ali com o Loki, onde ele tá conversando com o Loki ali, né? E o Loki fala, mas fala comigo, o que tá acontecendo? Por que você surtou assim com o Brad ali no momento que eles prendem o Brad, né? E o problema é o problema é sua vida ter sido ruim ali na linha do tempo. E o Mobius vira pra ele e fala, não, o problema não é minha vida ter sido ruim ali no tempo. Se ela foi ruim ali na linha do tempo, eu posso lidar com isso, sabe? Porque eu tô num momento melhor aqui na VT. Agora o problema é se ela tivesse sido muito melhor do que aqui, se ela tivesse sido boa. Sabe? Aí sim vai ser um problema pra mim que eu não vou saber lidar. Então eu prefiro não saber como que foi minha vida ali na linha do tempo.
E é muito interessante você ver também como a série lida com essa questão da tecnologia da AVT. Desde a primeira temporada era assim, toda a tecnologia por trás da AVT é extremamente curiosa. Eu acho que isso vai ser explicado ali mais a fundo, né? Quem que criou aquilo, quem que lida com aquilo, porque a gente sabe que quem conserta é o Ouroboros, né? Mas como que ele sabe consertar tudo aquilo? Quem criou tudo aquilo, sabe? Eu acho que isso daí vai ser melhor explicado ali nos próximos episódios. Talvez eles até encontrem o Victor Timely, né? Que é uma variante daquele que permanece. Porque a gente tem algumas cenas no trailer onde mostra eles naquela exposição que apareceu no final de de Homem-Formiga Quantumania, né? E a gente vê que tudo isso é muito interessante. Então o Tempad, a questão do Brad ter alterado ali o Tempad por algum motivo, a gente não entendeu exatamente o que foi que ele fez ali, não é explicado, também nem tão importante eles explicarem isso, né? Mas enfim, é muito curioso. Aquela máquina, quando o Loki e o Mobius fazem o plano para o Brad contar onde tá a Sylvie, onde eles descobriram que tá a Sylvie, né? Prenderem ele naquele cubo ali de energia e ele ir diminuindo cada vez mais. Aquela máquina, até onde eu lembro, ela não tinha aparecido na primeira temporada, mas é tudo muito curioso como funciona ali. É como se fosse um gerador que ele puxa uma corda ali, uma alavanca, o negócio começa a fazer mau barulho, ele vai apertando um botão e aquilo vai diminuindo. E fora as possibilidades ainda dessa máquina fazer alguma coisa que não foram exploradas nesse episódio, né? E talvez nem sejam nessa temporada. Então, tudo isso é muito legal e muito curioso. E a gente nota aqui também no diálogo entre o Loki e a Sylvie, né? Quando eles se encontram ali no McDonald's, eles estão conversando, ele explicando pra ela o que aconteceu depois dela matar aquele que permanece. Ele faz um questionamento pra ela, pra ver se ela consegue decifrar melhor que ele, né? Aquela situação, né? Ele fala ali pra ela o seguinte, ele fala, eu encontrei você no futuro, então mesmo que você tenha desistido dessa vida, você ainda tá ali da AVT. Então você vê como, novamente falando de viagem no tempo, né, como as regras de viagem no tempo entre a linha do tempo e a AVT acontecem de forma completamente diferente, porque até onde eu entendi no momento em que o Loki encontra a Sylvie ali no McDonald's e conversa com ela sobre isso, e toda aquela situação acontece dela se unir com eles, é por causa daquele encontro, daquela conversa, que a Sylvie foi parar no futuro ali. Então alguma coisa vai acontecer com essa mesma Sylvie ali que o Loki encontrou. Ela vai, de certa forma, se envolver ainda nessas questões da AVT aí. E de alguma forma, isso vai interferir no futuro da AVT. Porque na AVT, a linha temporal continua da mesma forma, é uma linha contínua. Então eu tenho até uma teoria aqui de que a AVT está em uma linha temporal além da linha temporal original. É uma outra linha temporal à parte, como se ela... Então, tipo assim, ela tá além do tempo, mas além do tempo em uma linha temporal, sim, mas que funciona de forma diferente. Então o Loki, a conclusão é que o Loki só encontra ela ali no futuro, quando ele viaja pro futuro no primeiro episódio, justamente por ele ter no presente ido atrás dela ali no McDonald's, no meio da linha temporal original. Aliás, eu vou dar os meus parabéns à equipe de produção aqui dessa série, porque toda essa dinâmica aí acontecendo, essas cenas acontecendo no McDonald's, cara, inclusive o Mobius ali falando, eu quero comer a torta de maçã deles, eu não vou embora sem comer a torta de maçã deles. Cara, vocês estão de parabéns, eu nem imagino quantidade de dinheiro que vocês devem ter recebido de patrocínio, de merchandising aí do McDonald's, cara, porque isso, inclusive, foi uma jogada de gênio, porque eu acredito que não só eu, mas vocês também sentiram muita vontade de comer no McDonald's depois dessas cenas ali, cara. Inclusive, McDonald's, se tiver vendo esse vídeo, nos patrocina aí, cara, porque a gente tá sem patrocínio nenhum aqui. Aliás, antes da gente ir pras teorias, eu só quero falar uma coisinha rápida aqui pra vocês. Não é mendigagem. Se vocês quiserem e puderem apoiar o nosso canal aqui, o Pix tá aparecendo aí na tela, beleza? Qualquer valor que você doar, seja alto, seja baixo, fica a seu critério, beleza? Pode ser até centavos. A gente vai ser investido esse valor todo e completamente aqui para equipamentos e coisas relacionadas ao canal, a Molins Studios, beleza? Além disso, você também pode acompanhar as nossas notícias que a gente posta diariamente ali no nosso site, né? Então tá aparecendo aí embaixo também www.molinesstudios.com.br, beleza? Mas vamos para as teorias. Essa primeira teoria, ela não é minha, tá? Eu vi ela em algum canal da internet e na hora que eu vi eu não botei muita fé nessa teoria, achei ela meio viajada ali. Mas assistindo esse segundo episódio eu comecei a repensar nisso, né? Que é a teoria a respeito dos Guardiões do Tempo.
Inclusive, se vocês souberem quem é o canal criador dessa teoria, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Dar os créditos ao devido canal. Então é o seguinte, nesse episódio aqui a gente vê que basicamente quem tenta resolver toda a situação ali, quem tá lutando realmente pela verdade ali, pela AVT, né, é o Mobius, o Loki e a Sylvie. E se você parar pra prestar atenção na primeira temporada de Loki, embora tenha sido apresentado pra gente que os Guardiões do Tempo eram 3, né, eles eram os representantes ali da AVT e eles eram 3, só que eles, entre aspas, eram robôs, talvez isso fosse só enganação para não descobrir quem eram os Guardiões do Tempo originais, os verdadeiros, né? Porque se tudo que tá acontecendo aqui na AVT se passa em uma linha temporal contínua, que se você afeta o passado, afeta também o futuro, se você afeta o presente, afeta o futuro e etc. Se existe esse paradoxo temporal, esse efeito borboleta na linha do tempo da AVT ali, que é diferente, como eu disse, da linha do tempo original, né? Talvez por algo que aconteceu lá no passado, que ainda vai acontecer aqui, né, nessa segunda temporada, feito pelo Loki, pelo Mobius e pela Sylvie, talvez eles, Mobius, Loki e Sylvie, sejam os Guardiões do Tempo. E ninguém sabe justamente porque eles não quiseram mostrar que são eles. Então eles criaram, entre aspas, esse símbolo que é os Guardiões do Tempo para representar o que eles fizeram ali na VT ao longo desse tempo. E de alguma forma, talvez, eles trabalhem indiretamente para uma das variantes do Kang, para uma das variantes daquele que permanece. E justamente por isso existem os Guardiões do Tempo, depois deles existem Mobius, Loki e Sylvie, e aí depois dele, que é o mais importante de todos, aquele que permanece, ou Kang, ou o que você quiser chamar. Então a teoria é essa, o Mobius, a Loki e o Sylvie talvez sejam eles os próprios Guardiões do Tempo, que estão trabalhando pro Kang de alguma forma ali, porque eles acham que o plano do Kang é bom sim. Embora o Kang seja um vilão, embora as variantes do Kang tenham sido apresentadas para nós como vilãs, né, a gente vê claramente que nesse episódio dessa temporada, um dos questionamentos do Loki é se realmente ele é um vilão ou se ele se tornou mocinho, né? Essa é uma questão que justamente o Brad coloca na cabeça dele ali para provocar ele. A gente sabe também que o Mobius, ele tem essa empatia pelo Loki, o que pode fazer com que ele ajude o Loki mesmo sabendo, mesmo reconhecendo esse lado vilanesco nele. E a Sylvie nada mais é do que uma versão feminina do Loki. Para mim, isso daí é bem próximo do que pode acontecer mesmo, né, nessa teoria. A segunda teoria já é a questão da linkagem, é uma teoria minha mesmo, da linkagem dessa série aqui, né, da série do Loki relacionada com Deadpool 3. Foi vazado pra gente, a gente não sabe se é um vazamento real ainda ou não, mas tem cara de ser, que no roteiro de Deadpool 3, basicamente quem vai pegar o Deadpool da linha temporal dele e jogar ele atrás do Hugh Jackman, né, do Wolverine, do Hugh Jackman, seria a própria AVT, né? Por terem saído alguns boatos aí de que o Mobius participaria do filme de Deadpool 3, né? Começaram a linkar essas duas coisas e dizer que o Mobius vai tirar ele dali. Só que a gente vê nessa temporada, né, nesse segundo episódio aí, que o Mobius ele tá ocupado com o Loki ali, tentando descobrir, desenvolver a história dessa segunda temporada, né? E no final desse episódio a gente vê que por causa da juíza ali, todos os soldados da VT eles começam a ir naquelas ramificações da linha temporal original e começam a bombardear elas, podar elas, né? Todas elas basicamente. E a missão do Loki, da Sylvie e do Mobius aqui é justamente tentar impedir eles. Eles, entre aspas, conseguem, né? Conseguem não impedir que algumas delas sejam excluídas, deletadas, mas impedir que isso continue acontecendo, né? Então algumas delas sim foram deletadas. Talvez alguma delas tenha sido a própria linha temporal ali, aquela ramificação do próprio Deadpool, tá? Então no momento em que o Deadpool começa a usar no segundo filme aquele aparelho ali que ele pega do Cable ali de viagem no tempo, ele começa a criar essa ramificação de linha do tempo. Ele inclusive vai atrás do Hugh Jackman ali na cena pós-crédito de Deadpool 2, a gente vê isso, né? E talvez não o Mobius, mas um desses soldados ali que foi podar a linha do tempo, chega lá pra podar ele, e aí acontece um diálogo ali rápido, o Deadpool meio que já saca ali quem que é o cara, quem que o cara quer, o cara fala, eu vim podar a linha do tempo, você não vai me atrapalhar. O Deadpool tenta impedir ele, e aí esse cara vira pra ele e fala,
a gente não tem o que fazer, vai ter que podar essa linha do tempo, mas o que eu posso fazer pra você é te jogar numa linha do tempo alternativa pra você buscar um meio de consertar uma outra. O que você acha sobre isso? E o Deadpool como o cara que quebra a quarta parede, como o cara que é zoeiro, e reconhecendo o carinho e admiração, entre aspas, que ele tem pelos X-Men, esse sarcasmo dele aí, inclusive pelo Wolverine, né? Ele concorda com isso. Só que no momento em que ele concorda com isso, eles jogam o Deadpool no limbo, porque eles podam a linha temporal dele. No final do filme de Deadpool, talvez o próprio Mobius apareça pra ele falando, a gente vai ter que resolver uma situação aqui, que é justamente a situação que tá acontecendo em Loki, que é essa questão deles terem que parar uma das versões do Kang, ou o próprio Kang aqui no final dessa segunda temporada, né? Então, eu acho que pode ser que seja uma ligação assim com o filme de Deadpool. Diz aqui embaixo pra mim o que você acha dessa minha teoria, tá? Porque até então o que foi vazado dos filmes de Deadpool é exatamente essa história. O Deadpool, a gente já viu imagens, né, dele num lugar completamente devastado, que supostamente pode ser o próprio limbo de Loki ali. A gente vê inclusive o símbolo da Fox quebrando a quarta parede ali também, né, destruído. E ele lutando contra o Wolverine. Talvez esse Wolverine seja de uma linha do tempo que foi podada, foi jogado ali. O Deadpool também foi jogado ali. Eles se unem e aí eles começam a enfrentar o tal do Magneto ali, os X-Men, enfim. O Mobius aparece ali pra eles falando assim, preciso da ajuda de vocês pra consertar uma coisa que tá acontecendo na linha do tempo sagrada, na linha do tempo original. Mas o que você acha que vai acontecer? Conta aqui pra mim nos comentários o que você tá esperando dos próximos episódios dessa série maravilhosa de Loki, tá? Que tá representando aí pela Marvel, tá salvando a gente de tantas produções ruins, beleza? Não esquece, se você puder ajudar a gente com o Pix, apoia o canal aí, entra no nosso site molinastudios.com.br, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e também acessa as nossas redes sociais, nosso Instagram e Facebook, beleza? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, eu te vejo no próximo vídeo e falou!